muitas bênçãos de luz, de muita paz, com muita alegria, que hoje a gente, nossa querida Érica Costa, Lar Espírita Maria Dolores, seja sempre muito bem-vinda. E ela nos trará nessa noite tão especial um tema, o livro Céu e Inferno. Mas antes, nós vamos ler uma mensagem que está no livro Fonte Viva, capítulo 84, a mensagem intitulada Na Instrumentalidade, que inicia com a passagem de Paulo, primeiro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 7, quando ele indaga: como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? E aí Emmanuel, ele extraordinariamente debulha essa mensagem e nos traz importantes esclarecimentos ao dizer: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumentos nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia, é apaixonado por de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaria-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre. Se não desejamos prejudicar-lhe as obras, evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe. E o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Lembremos que todos nós estamos em um grande planeta, a nossa escola, onde todos nós somos aprendizes.
temos, com a luz do Consolador prometido, a oportunidade de, no dia presente, nos fazer melhor. As nossas ações, os nossos pensamentos, agir melhor do que o dia anterior. E continuando nessa harmonização, eu vou chamar a nossa querida Lindaci para fazer a prece de início dos nossos trabalhos de hoje. Boa noite. Boa noite. Vamos agradecer. Divino Mestre Jesus, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós, abençoando os nossos caminhos, a nossa caminhada, para que possamos prosseguir, Senhor, nessa jornada evolutiva. Ilumina todos aqueles que não puderem estar conosco essa noite, que eles possam também sentir a tua presença. E abençoa nós outros, se aqui estamos para aprender mais um pouco sobre teus estudos, sobre o teu evangelho. Dá-nos tranquilidade, harmonia, para que a paz esteja sempre presente em nossos corações. Ilumina-nos, Senhor, sempre a mente, para que possamos assim trabalhar na certeza de bons momentos em nossas vidas. Nos ampara a todos hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. E agora vamos convidar a nossa querida amiga, irmã Érica Costa, que irá nos presentear com o tema O Senhor Leitiu, que está no livro O Céu e o Inferno. Boa noite a todos e aproveitemos. Muito boa noite a todos. Prazer imenso vê-los. Lhe vi de longe a falar e passei batido, não foi, Aurélio? Nossas amigas aí do NEP, Andréia e Tereza, feliz em revê-los todos aqui. Estava com uma saudade enorme de Lindaci, nunca mais a tinha visto. Olha, hoje a gente vai falar sobre uma figura muito inspiradora aqui da obra O Céu e o Inferno. Mas eu sou daquelas pessoas que quando assisto um filme, meu marido morre de rir, porque quando começa a violência, sofrimento, eu dou umas puladinhas. E ele vem ao desencarno por uma tragédia. Então eu disse, eu vou pular um pouquinho assim, os detalhes de como se deu, porque foi muito sofrimento físico, né? E eis a grande lição, como quando a gente se prepara moralmente e espiritualmente ao longo da vida, como os desafios, eles têm um outro tom, digamos, não é? Um outro sabor. As sensações e as percepções são realmente muito diferentes. E o Senhor Leitil é um caso que nos ajuda mesmo a perceber isso, não é? Porque ele era um industrial. Lá vem aí a parte que dói, se o povo for sensível feito eu, não é? E um caldeirão cai sobre ele. Então imagine, fervente aquela situação, não é? Ele fica vivo por durante 12 horas, só tinha uma jovem aprendiz na indústria no momento. Imagina a cena, né, de você ver o desespero da situação para saber como manejar, o que fazer, como. Ele morava a 200 metros de distância dali, mais ou menos, conseguiu ainda ir. E uma das coisas que mais chama a atenção era o seu estado constante de prece, de paz interior, e de naquelas 12 horas que lhe restaram, e que ele não sabia que duraria 12 horas, né? Não sabia o tempo, foi organizando várias coisas, dando encaminhamento a várias coisas, facilitando a vida e favorecendo. E a gente vê assim que tem algumas pessoas cuja a evolução até nos constrange, né? Ao passo que nos inspira, que bom, porque a gente sabe que o nosso modelo é Jesus, mas reconhecemos que de tempos em tempos somos abençoados com grandes vultos da humanidade. Alguns que se destacam para que todos nós conheçamos, como Buda, como Gandhi, como Krishna, mas outros tantos anônimos que não fazemos ideia. Eu penso que é no Livro dos Espíritos
que tem uma questão que fala que o bem é silencioso, né? O mal é mais barulhento. E muitas vezes a gente se desespera, porque fala, meu Deus, o mundo está perdido, é tanta maldade, é tanta crueldade. Mas o bem, ele é mais silencioso. E ele é mais profundo no seu agir. Então, muitas vezes, para a gente ter acesso aos resultados do bem, demanda um tempo, e a ansiedade é a doença do momento, né? A gente não tem paciência, o que também afeta a nossa fé, não é? Porque quando a gente se asserena e consegue se acalmar e entrar numa harmonia com a espiritualidade, isso fala de fé. Quando a gente se desespera no dia a dia mesmo, a gente ainda vai aprofundar no seu leitinho, mas trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia, que eu gosto sempre de fazer esse paralelo, não é? Com quem já chegou lá e nos inspira a buscarmos fazer esse caminho, e com a realidade mais aproximada do que a gente tem vivido hoje. Então, muitas vezes, a nossa ansiedade, sem que percebamos, afeta a nossa estrutura de fé. Porque quem tem fé confia, quem tem fé espera. E na ansiedade a gente quer fazer acontecer num desespero que nos consome, que nos corrói, que nos obscurece os pensamentos, a alma, o coração. Né? A gente quer respostas muito imediatas. Às vezes a gente se apavora, não quer passar pelos questionamentos, pelas etapas, pelas camadas que vão nos estruturar e fortalecer nossas raízes de serenidade para chegarmos aonde dizemos que queremos. E é o processo que dói. O processo é doloroso. Porque quando ele vai chegar com essa serenidade que nos é apresentada ao final da vida, não aconteceu naquele dia. Se dá em camadas. E carecemos de paciência com o nosso próprio processo, diferente de comodismo. Não nos acomodarmos. Ritmo. Mas, quando cansar, aprender a descansar e ficar em paz, porque descansou. Porque descansar faz parte da nossa evolução. Dormir faz parte, ter bons desdobramentos faz parte. Não conseguir olhar e descansar além do ponto faz parte, mas perceber que passei do ponto e tentar não continuar nesse lugar, mas amorosamente. Então, lendo a história aqui do senhor Leitil, que é um privilégio a gente ter acesso a uma situação como essa, né? Ele desencarna sem queixumes, né? Assim, a pele dele, tinha situações ali que os ossos dele apareciam, um negócio de, ah, meu Deus, eu que assisto pulando, não é? Mas diz que sem murmurar. A gente sabe que algumas questões de queimadura, às vezes as superficiais doem mais do que as profundas, né? Poderia ter sido isso, mas eu lembrei que no ano passado, um primo meu sofreu uma queimadura, teve uma explosão com um bojão de gás na casa dele e ele ficou queimado do rosto até as pernas. Um menino de uns 15 anos, mais ou menos. E aí, ano passado, eu estive lá, fui visitá-lo, estava na ala de queimados. E a dor dos pais é a hora do curativo, porque doía demais. Doía muito. E ele não era o caso mais grave dali. Então, dores e sofrimentos. Então, a gente tem o caso do senhor Leitinho, não é? Que ele estava ali orando, servindo, trabalhando até as últimas horas, o corpo dilacerado. Mas a gente também tem situações em que a dor está gritando ali no corpo também, não é? E reconhecer, enxergar algo não diz que a gente tem que deixar de ver os outros aspectos. E este menino, que inclusive estava em fase de investigação de autismo, também não reclamou de nada. Não se queixou de nada. Surpreendeu a todos. E era considerado, eu não acompanhei essa fase, porque eu só lembro dele muito fofo, mas estava um pouquinho rebelde. E foi um fofo. O corpo se tremia, tinha espasmos de dor e ele não dizia nada. E hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem medicação, tem, né, tratamentos muito mais avançados. Imaginemos ali a época de seu Leitinho, o que é que ele teve. Só contou com fé mesmo, não é? Muita conexão, muita evolução, mas havia sofrimento. E por que eu estou querendo trazer esses paralelos, né? Até a gente ter esse caso desse jovem que chocou. E para dar boa notícia, esse jovem que estava queimado dos pés à cabeça, eu cheguei lá cheio de ataduras,
Eu trabalho com uma técnica que ajuda aliviadores, não era possível aplicar porque não tinha parte do corpo que pudesse, não era com estímulos, então não dava. Ele tá que não parece que nunca sofreu uma queimadura, ficou, né, a pele tá perfeita, um menino belíssimo, saudável, e saiu de fato dessa aprovação melhor do que entrou. Porque aí eu procurando assunto, né? Porque o que você conversa com a pessoa nessa situação? A gente tem até que se preparar. Eu não consegui entrar emocionalmente no primeiro dia que eu fui. Eu disse, meu Deus, eu tô vindo porque tem que vir, mas meu coração não tá bem para vir. Rezei muito e Deus foi tão bom que eu não consegui entrar. Tava tudo certo para eu entrar, era fora do horário. E aí o pai dele liga, Érica, eu consegui nos 2 andares da liberação, no térreo emperrou, tava tudo certo, no lugar mais fácil. Deu errado aqui, não sei o quê. E eu voltei de lá agradecendo, porque eu ia ter tempo de me preparar espiritualmente para ver o menino. E aí, retornei dias depois, eu disse, Senhor, hoje eu estou preparada, me ajude, me ajude. E na hora da entrada lá, uma senhora de outra congregação religiosa, que é mais espalhafatoso do que a gente, e isso muitas vezes é bom, outras vezes é um excesso, mas muitas vezes é bom. Chegou lá, disse, boa tarde, meus irmãos, é hora da visita, não é? Eu vim de lá de dentro, sei que vocês estão chegando, não importa a religião de ninguém, mas quem está vindo sabe que não está fácil para ninguém, essa é uma aula difícil, o meu mesmo está ali, ele contou um pouco. Vocês aceitam que todos juntos façamos um Pai Nosso? Eu disse, graças. E que Pai Nosso forte, porque fomos todos ali coletivamente na recepção, de coração consolado e amparado. E a gente já entrou lá um pouquinho, mas estava, né? Então, quando eu perguntei, eu disse, o que eu posso trazer aqui, já que eu não posso aplicar técnica, não é espírita, não posso trazer evangelho, nem posso impor religião a ninguém, o que eu posso fazer, né? E aí eu disse, você consegue se ver? Eu fui criar uma visão de futuro, ele melhor. Você consegue se ver saindo daqui? Como que você vai estar no dia? Consigo. Bem, funcionando. E aí eu vou procurar um trabalho de menor aprendiz. Não vou responder minha mãe. Não vou ser que estava pensando nisso, eu estava trabalhando. Então fui ler do Senhor Leitio e me lembrei desse jovem. Que muitas vezes a gente acha que às vezes algum caso está perdido, que, né? Então o sofrimento, o céu e o inferno, ele vai trazer para a gente o código penal da vida futura. Vai trazer para a gente algumas elucidações do porquê de alguns sofrimentos. Foi chocante para todos nós como esse menino, por exemplo, que foi um caso mais próximo e real, transmutou um estado momentâneo de rebeldia, de revolta, vou estudar mais. Ele disse 3 coisas, né? Que ia estudar mais, ia querer ser jovem aprendiz para ter responsabilidades e não sei o quê. E uma terceira coisa, o pai ficou emocionado. E eu não sabia que ele estava pensando isso. Essa pergunta foi tão boa. E eu só querendo que ele visse a saúde. Ele já se viu fora. E o poder do pensamento também é tão curador, não é? Porque aí, quando mandaram a foto, não tinha uma cicatriz, só estava um pouquinho avermelhado e ia passar. Não é? E ele extremamente sereno, zero revolta. E aí a gente vai refletir sobre a vida, e a gente já tem hoje as psicopatologias, como falam que o psiquismo tem interferência no que a gente sente no corpo. Quando a gente se revolta de maneira insensata, quando a gente se queixa, eu costumo brincar assim com alguns pacientes, eu digo, não brigue com mãe não, que brigar com mãe você perde. Porque ela conhece você desde que você nasceu. Não tem. Não vai competir com mãe, porque se mãe disser que vai em cima de você, você não tem chance. Porque mãe sabe de você e você não sabe dela. Quando você vê o mundo, ela já era adulta. Ela já tem uma grande história que você desconhece. Não mexa com mãe, maneje como você puder. Mesma coisa eu digo com a vida, com quem não acredita em Deus. Ela não vai brigar com a vida. Ela é maior do que você. Ela é maior. Então a gente tem que reconhecer nossa pequenez. A gente ser o grãozinho de areia naquele mar de areia enorme. Então tem brigas que não faz sentido, é só desgaste de energia. E aumenta a dor. A gente sai enfraquecido, precisando de força para lutar na vida, para vencer as nossas dores, e a gente sai fraco porque está querendo brigar, conforme nos diz a oração da serenidade. Senhor, dai-me forças para mudar o que eu posso mudar.
E serenidade para aceitar o que eu não posso. E sabedoria para distinguir uma da outra. E para fazer isso, a gente realmente precisa de sabedoria mesmo. Porque para que a gente não se acomode no que pode mudar, e para a gente lutar pelo que pode, pelo que precisa ser mudado, e confiar naquilo que a gente não pode. Porque se a gente não pode, alguém pode. E certamente alguém mais poderoso e mais benevolente do que a gente. Então, diante do que eu não posso mudar, como eu estou reagindo? Esse é um exemplo que o Senhor Leitinho traz para a gente. Diante daquele que ele não podia mudar, já estava queimado, o corpo estava do jeito que estava, ele ia desencarnar. Imediatamente ele já percebeu que não havia o que ser feito. Ele vai resolver as questões práticas, vai dar encaminhamento ali nas questões da vida, da família e tudo mais. E é visto rezando e orando até o final, com serenidade. E aí, isso é para nos inspirar, para a gente lembrar, é maravilhoso. Mas também, nós espíritas, precisamos praticar a benevolência. Quando irmãos nossos, ou mesmo nós, não conseguirmos ter a mesma desenvoltura. Porque estamos em estados evolutivos e níveis de consciências diferentes. E muitas vezes a gente não tem benevolência nem com o nível de pergunta de um irmão que a gente acha burro demais. Às vezes aquele que a gente acha burro é que ele está vendo uma coisa que a gente não viu. É arrogância nossa, muitas vezes. Não é? Às vezes o outro viu uma coisa que a gente não viu e se pergunta besta. E aí tem gente que estuda um pouco mais e faz besta não, veja. Era isso aqui, ó, que essa coisa da... Ah, não é? Então, cadê a nossa benevolência? Então, quando alguém no meu espírito adoece, às vezes, muito equivocadamente e antifraternamente, a gente vai, mas não é espírita? Não era para estar reclamando. Não era para assim, não era para assado. Cada um é como dá conta de ser. A gente não tem uma escala evolutiva, a gente não vai ser amanhã melhor do que hoje, como o Silmara nos lembrou aqui. E como é que está a nossa benevolência com o nosso próprio processo evolutivo, que a gente ainda não chegou a senhor Leitinho? E como é que está a nossa benevolência com o processo evolutivo do outro? Porque eu já vi pessoas espíritas doentes e dizer, ai meu Deus, está tão difícil, e receber visita, ei, cadê? Não é espírita não? Já testemunhei. Não era para estar reclamando não, com o tipo de espiritismo que você tem e vai para cima. Ué? Então a gente tem que fingir que chegou no status vibracional e emocional e moral que a gente ainda não chegou. Se a gente não tiver espaço no nosso planeta escola, na nossa comunidade escola, que é a própria comunidade espírita, para a gente trazer as nossas dificuldades e as nossas vulnerabilidades, aonde que a gente vai fazer isso? Quando eu atendi criança, eu atendi uma criança uma vez que ela não podia ter borracha. Não suportável. Porque ela não podia errar. Não pode apagar. Tem que fazer perfeito. Então, errou na metade da página, rasga para fazer de novo, mas não apagava. Olha o nível de rigidez. E aí fui trabalhando que a escola é justamente um lugar para errar, porque é errando que a gente aprende. Não devemos buscar o erro. Devemos buscar o melhor possível, né? Quanto mais acertar, melhor. Mas reconhecendo que, invariavelmente, a gente vai errar. E isso é o que Kardec nos lembra e os espíritos amigos nos lembram. Desenvolvimento da humildade, que às vezes a gente esquece. Tem gente que não, mas eu vou errar, eu tenho que aceitar que eu vou errar. Eu não quero errar. Érica, eu não quero errar. Eu digo que ninguém quer. Mas a gente erra. Olha o nível de consciência do apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Paulo de Tarso. Por que a gente vai achar que é melhor do que ele? Às vezes a gente precisa... A gente lê tanto vaidade, egoísmo, e às vezes a gente pensa que está falando de outras pessoas, não é? Como Divaldo, certa feita, em sofrimento. Veja, uma grande pessoa, extremamente caridoso, espírita de longa data, no sofrimento estava zangado ali com Joana de Ângeles, porque ela chega e disse, que foi, Divaldo, a senhora não está vendo, não? Eu aqui doente, acho que era com angina, as coisas dele lá. Uma mensagem para mim, a senhora não tem para dar.
Eu escrevo tanto para os outros, a senhora manda para todo mundo. Uma mensagem para mim, a senhora não está vendo meu estado? Ela disse, pega esse livro aí, abra qualquer página. Tu, não sei o que, agora a outra, você, não sei o que, tu, você, todas as páginas é para você também. Mas você quer particular, né? A gente quer personalizado, a gente quer ser especial. O sofrimento dele deu uma diminuída. Onde é que estava doendo mais de fato? No ego. No ego. Né? Tinha angina, eram dores físicas reais. Mas qual era a dor de fato, sofrimento ali? O ego. Cadê? Eu tenho uma mentora particular que me faz escrever, psicografar, ajudar tantas pessoas. E eu estou sofrendo, ela tá ali caladinha. É 8h15, né? 8h15. Então, né? Caladinho. Cadê a minha mensagem? Cadê o meu consolo? Não sei se eu conto essa, porque às vezes eu falo tão mal de mim nas tribunas, mas eu vou falar. Quando eu ia para o centro espírita, eu criança, eu já esperava. Vai chegar alguma comunicação para dizer que eu cheguei. Algum espírito vai saber, porque eu converso muito com os espíritos, eu tenho muito espírito, amigo. Quer ser famosa na casa espírita com 8 anos. Distraiu, a gente se perde pelo ego. Distraiu. Mesmo nós espíritas, que tanto lemos sobre. Mas ler só, eu li certa vez alguma coisa dizendo que o conhecimento, a informação me iluminou, mas não foi ele que me fez caminhar. O que me faz caminhar é a vontade. Então, às vezes a gente vira espírita de gabinete, né? A gente vira espírita de gabinete, fala das teorias, conhece aqui e ali, mas e no nosso dia a dia? E a nossa prática? E a nossa prática? Como é que eu posso pegar esse Pentateuco maravilhoso, mas as obras complementares, psicografadas, e levar isso para o meu dia a dia? Silmara até compartilhou com a gente uma intimidade ontem no grupo de estudos do NEP, que ela percebeu um ponto nela que ela precisava melhorar e foi aplicar um exercício. E aí ela percebeu o tempo que ela conseguiu praticar e que daqui a pouco precisava renovar porque teve uma quedinha. E é assim. Mas como é que a gente melhora? Reconhecendo que não tá bom. Para eu melhorar, eu preciso reconhecer que esse ponto meu aqui é um ponto a melhorar. Palavra mais sutil, né? Para não chamar de defeito. A gente, olha, veja, isso aqui da gente tá bom, que legal. É importante a gente reconhecer. No Livro dos Espíritos também vamos ver. Kardec pergunta, olha, a gente pode reconhecer quando a gente melhora? Porque eu acho que ele viu tanta chamada de atenção, de vamos melhorar, olha a humildade. A gente, em algum momento, a gente pode dar uma reconhecida. Se for para reconhecer mesmo, isso servir de incentivo para melhora, deve. Só cuidado para não ser por vaidade, que é para onde a gente mais escorre. Só que quando a gente é muito rígido, a gente acaba se negando a ver que a gente também já melhorou em alguns pontos. A gente precisa atualizar. Às vezes a gente se refere a gente com dificuldades que a gente tinha quando era adolescente. E às vezes a gente já não é mais essa pessoa, uns 10, 15 anos, e ainda nos referimos como se fôssemos. Ah, vamos supor, porque eu sou muito pirangueira. Aí todo mundo sempre disse que era pirangueira e tal, não ajuda ninguém. Aí a pessoa entrou no espiritismo, ou despertou uma nova consciência em outro lugar de com viesse. Aí começa a fazer caridade e fica porque eu sou pirangueira, porque eu não ajudo, continua repetindo coisas. E às vezes alguém de fora diz, mas você não faz isso, que é legal, que é diferente. A pessoa faz é mesmo, né? Então é importante a gente se atualizar para reconhecer, fazer um exame de consciência, nossa célebre questão 919, examinar o que a gente fez ao longo do dia, não só para ver aonde a gente falhou, mas também onde a gente cumpriu, onde a gente avançou. Porque nos serve de impulso que a gente melhora. A gente não vive reconhecendo que essa é a melhor reencarnação de todas? Tudo está melhor do que jamais esteve? Eu lembro da existência minha morando num castelo na Europa, mas acho que foi, se não foi a pior, das piores. Das piores. Né? Então hoje é melhor, porque moralmente avançamos muito mais. Então reconheçamos aonde a gente já está melhor, para a gente se atualizar, não ficar com informação defasada. E olhar também nossos pontos a melhorar para que façamos esse equilíbrio. O que é que isso tem a ver com o senhor Leitinho? Porque certamente ele deve ter feito isso ao longo da vida.
Porque o que ele nos apresenta de resignação é uma construção de uma vida inteira. O mentor dele, quando ele está desencarnando nesse processo, ele acha que está delirando de dor e vendo espírito, né? Estou vendo fantasma, é a doença. E aí ele entende que é o seu mentor, ele ao meu lado, em silêncio, compartilhando seu coração comigo. Olha a sensibilidade deste homem. E olha como a dor é sentida diferente quando a gente entra nessa atmosfera, dessa resignação. Uma outra grande coisa que me lembrou quando eu fui lendo essa história foram sobre os cristãos que eram devorados por leões. O que é que as narrativas de Humberto de Campos nos traz? Que naquele momento em que aqueles cristãos iam, eles iam numa energia de tanta fé, e envoltos numa atmosfera tão evoluída, tão sublime, que quando os leões vinham, enquanto eles devoravam ali aqueles corpos, seus corpos espirituais plainavam e não sentiam a dor. Porém, quanto mais medo a gente tem, mais dor a gente sente na alma e no corpo. Quando a gente está conectado com o medo, identificado com o medo, estamos desidentificados da fé e da esperança. Às vezes estamos conectados com a fé, só racionalmente. Ontem também, num grupo de estudos, trouxe a questão de alinhar a consciência com o coração. Não é? Como nos faz aprofundar. Então, uma coisa sou eu saber, ó, o conhecimento me iluminou, mas o que me fez caminhar não foi o conhecimento, foi a vontade. Então, o que é que eu sinto e como eu sinto? Então, até nisso, a gente precisa ter paciência com o nosso processo. Tem uma música de um grupo espírita da Paraíba que tem um trecho que diz assim: creio em ti, ó Senhor, mas aumentai a minha fé. Mas como é interessante a gente sempre pedir para aumentar a nossa fé. A gente crê, mas aumentai a nossa fé. A nossa comunhão, a nossa integração, a nossa identificação, para que de fato a gente chegue nesse lugar de eu e o Pai somos um. Porque o sentir de quem está integrado espiritualmente é um sentir na carne diferente, que surpreende muitas vezes quem está fora. Mas fulano nem sentiu. No lugar dessa pessoa teria ficado revoltado. Naquele estado emocional e espiritual em que a pessoa está, a revolta não faz sentido. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, a oração pelo inimigo, em algum momento que a gente parou e disse, não, vou ter coragem de parar para mexer com essa energia. Não é boa, não é agradável. E vou orar pelo inimigo. É você ora, você consegue em algum momento. Se não é de primeira, em algum momento, né, quem tenta chega lá. E aí, em algum momento, saem coisas boas de você, direcionada ao dito inimigo. Energia boa. Aí você encontra o inimigo, dá aquela esbarradinha que você não pretendia nem gostaria. É quando você lembra, às vezes, o primeiro instinto que vem é aquela revolta. Mas eu fiz uma limpeza espiritual tão grande. Brotou um jardim aqui no meu coração. Mandei para ele, eu vou sujar. Se não perde o sentido, pelo menos diminui. Veja, eu desejei um bem no meu coração para essa pessoa. Eu mesmo vou ali depois desfazer o serviço. Faz sentido eu começar a edificar uma casa, tá ficando bonito, eu gosto, eu vou lá destruir o muro que eu estou levantando, depois do trabalho que eu tive. Então, quantos perdões esse homem não deve ter liberado no seu coração ao longo das existências para chegar ao final da existência corpórea, como o Senhor Leitio, com esse nível de resignação. E como fica mais leve, porque a construção vem dia a dia. E muitas vezes a gente não percebe o que a gente já está construindo, até que aconteçam, até que a gente seja provado. Por isso, provas e expiações. Não é? A gente precisa ser provado. E muitas vezes nos surpreendemos positivamente com os nossos resultados. Nossa, eu me saí tão bem, eu não imaginei, achei que ia ser tão difícil. Achei que ia ser mais difícil, achei que ia ser uma provação tão grande, mas até que foi leve. Provar. Não é provar a Deus. Deus já sabe de todas as coisas. A gente precisa provar para nós mesmos. E eu estive refletindo sobre isso, eu penso
que é até para que a gente adquira mais confiança para dar passos maiores. Às vezes a gente já poderia ter avançado, mas se a gente não acha que pode avançar porque não foi provado, a gente nem tenta. Vou trazer um exemplo bem simples, bem tosco. Um escorredor de prato meu desencaixou, e aí eu encaixei de volta, mas ele não ficou bem. E eu já contei essa história, eu coloquei uma cola daquela que, não sei como que ela saía fumacinha, né? Para poder encaixar. E só que depois eu percebi que eu botei de cabeça para baixo e ficou emborcado. Então, a parte do prato grande, que era para estar assim, estava ao contrário. Mas eu botei aquela cola, saiu até fumaça, ficou muito colado, não tinha como desgrudar. Dias depois, faxineira lá em casa, que é um dia muito feliz, graças a Deus, a senhora, Deus abençoe. Aí, eu vou ver o escorredor, tá desemborcado de volta. E deu tudo certo. E aí eu pensei, eu não desemborquei porque eu botei a cola. E é uma cola poderosa. Então eu já sabia que não desemborcava. Ela não sabia, desencaixou, desemborcou, deu tudo certo. Né? Então, esse exemplo tão simplesinho, eu penso que ele é didático para a gente refletir sobre a nossa vida. Quantas coisas a gente não tem desemborcado? Porque a gente acha que não pode, porque a gente vê as dificuldades. Mas, na verdade, é só tentar. Um pequeno esforço. Eu fiquei imaginando, ela deve ter feito aquilo tão tranquilo, tão tira e volta, encaixa e deu tudo certo. O que nos falta às vezes é pequenos esforços, como diz também o Livro dos Espíritos na questão 909, e boa vontade. E quando a gente coloca boa vontade, tudo fica mais simples. Né? Pequenininho que seja, uma amiga minha ia ficar com uma criança peralta, que os pais iam sair. Só que ela dorme muito cedo, o menino dormia tarde, ele não parava quieto. E a casa dela tem muitos vidros, era insalubre para aquele menino. E eu disse, mas minha amiga, e você? E ela lá despencando de sono, eu tinha dado uma passadinha na casa dela, ela despencando, eu disse, como é que você vai fazer? Por que você não liga e desmarca? Ela disse, não, já confirmei. Os pais se programaram para ter um Vale Night ali e eu vou liberar. Eu disse, olha, minha amiga, isso é uma coisa que eu aprendi. Tudo que for fazer, faça de coração, faça de boa vontade. Eu vou fazer de coração, eu estou morta. Ela, um sono de fazer pena. No dia seguinte eu perguntei, e aí, minha amiga, como é que foi? Minha amiga, eu não disse a você, tudo que você fizer, faça de coração. O menino nem veio, dormi a noite toda. E não faltei com a minha palavra. Se eu estivesse fazendo, resmungando, sabe Deus como teria sido minha noite. Sabe, amiga, faça de coração, o menino nem veio, né? Então, por vezes, a gente cria um bicho grande na nossa cabeça, a gente cria umas dificuldades, muitas vezes mais imaginárias do que reais, em vez de praticar no dia a dia um pouco mais de leveza. A gente é mais denso às vezes, a gente é mais carregado, o orgulho bate realmente muito forte, a gente não aceita muitas vezes ter pequenas contrariedades. Se meu Deus, esse homem teve o corpo dele carcomido, olha, porque pedaços do corpo dele caíam, tá lá na descrição. E às vezes a mínima contrariedade destempera a gente. Aí eu falo, feito meu colega lá, diz, mas espírita e fazendo isso, aí eu trago aqui pra gente. Mas espírita e a gente se sentindo assim? E a gente fazendo isso? Não é? Pequenos esforços, a soma de pequenos esforços com boa vontade, a literatura espírita vai nos dizer que vai nos levar a mundos angélicos. Por quê? Quando chegar a fase de ser mártir, que está longe, a gente não vai ser tão pesado. Jesus preparou os discípulos por 3 anos. E até o derradeiro momento ali do Cristo sendo crucificado, Pedro negou o Cristo 3 vezes. Mas o Cristo sabia que eles estavam prontos. Mas até ali, quanta resistência diretamente, convivendo intimamente com Cristo. E tantas resistências eram manifestadas, não é? A própria traição foi um ato de resistência. Não é? Porque Judas queria que Jesus seguisse um caminho diferente, porque ele achou que não. Quantas vezes a gente não teima com Deus e achar que Deus não está fazendo seu serviço direito? E a gente quer lá, às vezes, fazer o que não é da nossa conta. Não é? Foi isso que Judas fez, é traição. Percebe?
Judas, a intenção dele não era que Jesus fosse crucificado, era que ele se mostrasse, porque ele era vaidoso e queria que Jesus fosse vaidoso também. Então, aquilo que eu acho que é bom para mim, eu quero que o outro seja, eu quero controlar a vida do outro. E Jesus me amou, tanto tempo convivendo comigo, ainda não entendeu que a lição é de humildade. Então, veja o quanto a vaidade nos faz desperdiçar oportunidades sublimes. Olha o que Judas desperdiçou. Mas mesmo assim, benevolência, porque nada está perdido, não é? Dizem a literatura, para mim faz sentido, mas aí ninguém é obrigado a acreditar, a gente não tem certeza, que teria reencarnado como Joana d'Arc, não é? Lutando, trabalhando atrás de justiça, e foi traída ao final, não é? Mas reparando com a consciência num outro lugar, num outro status emocional e vibracional. Então, como foi o final de Pedro nessa jornada? Para morrer crucificado como Jesus. E ele disse, não, mas depois de Jesus, não. A cruz ganhou um outro status moral. Eu não sou digno dela. Não, mas vai ser crucificado. Então, pelo menos de cabeça para baixo. Humildade, resignação, conexão com a espiritualidade. Mas esse Pedro, anos antes, inimaginável. Suportar o que suportaram. Diz os textos que Paulo, toda a cidade que visitou, foi apedrejado. Teve um, escapou um sem ser apedrejado. Se chega para ele lá atrás, olha meu filho, quando você crescer, você vai trabalhar para Jesus, você vai pregar o evangelho de amor dele, com todo amor no seu coração. E cada lugar que você for, a recompensa vai ser apedrejamento. Olha que lindo. Pânico, não é? Pavor. Pânico. Mas a gente precisa lembrar da amorosidade, da magnitude de Deus, do Cristo e de seus benfeitores, que nos preparam. Então, muitas vezes a gente vê as coisas como castigo, como punição. O Senhor Leitio vai depois se manifestar mediunicamente e vai trazer a consciência do que fez em vidas anteriores, que veio resgatar dessa maneira. De maneira inconsciente, o seu espírito já sabia. Porque é importante a gente lembrar, no Código Penal das Vidas Futuras, é para quitar débitos com consciência, mas não no sentido de punição, de aprendizado. Lembrando que existe planejamento reencarnatório, que a gente aceitou antes de vir. Na maioria das vezes não nos é imposto. Só é imposto quando a gente está num nível de rebeldia inegociável, a gente precisa desenvolver. Mas a gente concordou. A gente analisou e fez sentido. E isso, a forma como vai ser também a escolha do espírito reencarnante. Nem sempre precisa ser pelo sofrimento, mas às vezes o espírito faz. Se não for assim, se não for pelo sofrimento, eu sei que eu vou me desviar. E eu não quero me desviar de novo, porque eu reconheço consagrada é a oportunidade da reencarnação, então eu quero vir pelo sofrimento. É escolha. Por quê? Tem uma história que Andrei Moreira conta, o doutor Andrei Moreira, que eu sempre quero procurar no Reencontro Mais, eu não lembro o título, mas ele falando do colega dele que fundou Fraternidade Sem Fronteira, que é um trabalho belíssimo, né, na África e aqui no Brasil também ajuda mães de crianças com microcefalia. E ele, faz muito tempo que eu vi, então eu vou trazer assim, muito superficial, porque eu não lembro realmente os detalhes, mas ele disse que esse amigo dele, o Wagner, tinha uma angústia no coração, era uma dor, um vazio, uma pontada que doía muito. E aí ele casou, que era um negócio com amor, e aí casou, não resolveu, foi pai, não resolveu, abraçou o espiritismo, não resolveu, foi fazer caridade nas favelas, não resolvia, melhorava. Sabe que você sente que caminhou para melhorar, mas ainda não chegou. Quando ele chegou na África, que ele desceu lá, se não estou enganado, o menininho já chegou chamando ele de pai. Um reencontro. E aí eles que na África o coração dele se preencheu, porque a missão dele era lá. O espiritismo foi um caminho que o ajudou muito a chegar, mas ali ele encontrou. Não é? E ele desdobra de quais débitos com a consciência ele tinha em outras existências, que ele, junto com outro colega, na guerra não foi legal, o colega escolheu vir pelo sofrimento. O Wagner escolheu vir pelo amor, pela caridade, por esse movimento, porque era a condição que ele tinha. E o amigo escolheu um outro caminho. Então, antes da gente julgar Deus, a gente lembrar que ele é a inteligência suprema e a gente é a inteligência limitada.
E para o limitado, a gente vai tentando tatear Deus, sentir Deus, o máximo que a gente puder. Porque com a nossa inteligência, a gente ainda vai ralar muito. O Espiritismo dá um atalho bom, ajuda. Mas a gente ainda tem que queimar a pestana para tentar entender como é que chega, como é mesmo, com o interesse sincero da nossa alma. Porque o Espiritismo vai dizer que não é condenação, não é para machucar, é para depurar, é para melhorar. E no livre-arbítrio, antes de a gente só conectar com as penas, lembremos-nos que existe o projeto reencarnatório e a gente é autor e o nosso mentor é coautor desse planejamento que a gente faz, por misericórdia divina, para que a gente vá conseguindo se mobilizar. Por isso que a gente reencarna com algumas intuições, sentir que vai e como vai. E existem vários atenuantes, porque a misericórdia não nos abandona nunca, né? Mas aí a gente chegou ao nosso final e eu me recordo de uma psicografia do Casimiro de Abreu, na obra Parnaso de Além Túmulo, primeira obra psicografada publicamente ali por Chico Xavier, em que ele nos lembra que o Espiritismo é uma doutrina gloriosa e forte, que ilumina toda a vida e clareia além da morte. Muita paz a todos nós. Assim seja. Eita, coisa linda! A gente só tem que agradecer, né? Essa oportunidade desse alimento espiritual nessa noite, que nos trouxe assim uma leveza nos esclarecimentos, conforto aos nossos corações, né? Do quanto a gente ainda precisa caminhar, né? Com serenidade, na certeza da assistência espiritual que nos é dada. Jesus disse: estarei convosco até o fim dos séculos. Ele está conosco, ele envia os seus mensageiros, nós não estamos sozinhos e temos a grande oportunidade, né, de seguir essa caminhada com a luz, né, do conhecimento da doutrina espírita. Gratidão, Érica. Leve os nossos abraços para todos que fazem parte do Lar Espírita Maria Dolores. E eu gostaria de lembrar que vamos ter, dia 31 de julho a 2 de agosto, o CIMESP, o retorno, né? O retorno, onde tudo começou, passou aí um tempinho parado, mas agora, para a felicidade nossa, está de volta. E os palestrantes confirmados são Alberto Almeida, que inclusive vai fazer ali a primeira palestra de introdução do evento, Ana Tereza Camasmi, André Trigueiro, Clóvis Nunes, Denise Lino, Elias Inácio Moraes, Rossandro Pinger, Rodrigo Salles, Tiago Brito e muito mais. E nós estamos ainda com um preço de R$ 160 para aqueles que querem adquirir o ingresso. Aqui no Bezerra, nós estamos ainda com esse valor. O valor agora está por 190, mas né, nós estamos ainda com esse valor de 160 aqui no Bezerra, também na AME e no grupo de estudos espíritas Eurípides Bassanufo. Então, aqui, na Fraternidade Espírita, quem desejar procurar Sebastião ou Soares. E antes de encaminharmos para o encerramento, nós queremos lembrar o próximo palestrante, ou a próxima palestrante, né, que vai ser a nossa querida amiga Andréa Jacinto, na quarta-feira, com o tema Dai a César o que é de César, um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos aos avisos. Programação de domingo, iniciamos com a campanha do quilo, todos os domingos, às 8 horas da manhã, os interessados falar com Sebastião. Também, no sábado, temos a sopa, aqueles também interessados em participar, a partir de 1 hora, Sebastião, de 1 hora da tarde,
E quem quiser também contribuir, a gente precisa muito, né, de verduras, legumes, para poder fazer a sopa. E às 8 horas da manhã do domingo temos o Espiritismo no Ar, apresentação José Soares e Silmara Mello, respondendo perguntas, trazendo notícias do movimento espírita, transmitido pelo canal do YouTube Espiritismo no Ar e também pela nossa página do Facebook. À tarde, às 15 horas, temos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, o facilitador é José Soares, às 15 horas, também pela página da Fraternidade e pelo canal do YouTube Conexão para a Luz. Às 4 horas, aqui na Fraternidade Espírita, estudo presencial, temos o estudo do ESD, às 16 horas, facilitador nosso amigo Aurélio Gama, que é um estudo sistematizado da doutrina espírita, todos estão convidados. Todas as segundas-feiras temos também esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho, tratamentos e passos. O facilitador é o nosso amigo Rubens Ferreira. E na quinta-feira nós temos o estudo do projeto Espiritizar, às 19h30, facilitador José Soares, também pela página do Facebook Conexão para a Luz. E às 8h30 nós temos o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando o livro Grilhões Partidos, né? Também em nossa página do Facebook e no canal Extraindo Lições. Ou seja, temos muito estudo aí. Vamos nos dedicar para estudar, né? Iluminar os nossos corações, ampliar o nosso entendimento. E lembrando que aqueles que quiserem tomar o passe podem continuar em seus lugares, que serão chamados. Agradecemos a Deus, a Jesus, pela oportunidade da noite, desse alimento espiritual tão importante. E, mais uma vez, chamando a nossa amiga e irmã, Lindaci, para proferir a prece de encerramento. Muito obrigada a todos, muita paz. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos. Agradecer a nossa querida Érica, que trouxe para nós tantas coisas que nos acalenta a alma. Abençoando a todos que estiveram aqui conosco, e os bons amigos espirituais, companheiros nossos, que nos ajude, nos ampare, nos dê coragem para essa mudança. Iluminando principalmente aquele nesse momento, Senhor, que sofre as aflições, que ainda não compreenderam que tudo é tão transitório aqui na Terra, tão passageiro. Abençoa todos eles que estão em aflição. E envolvido pela paz que esse ambiente nos traz, nós estamos encerrando as nossas atividades, te agradecendo, Senhor, que a tua paz esteja conosco onde quer que estejamos, e que nós possamos ir para os nossos lares levando do que aprendemos aqui, essa mensagem de amor, essa mensagem de paz. Nos ampara a todos hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Sim.